gostava demais de carne, porque meu pai é dono de açougue. Até hoje, né? Bom dia, minha gente! Hoje a gente tem companhia no café. Tá aparecendo? Aparecendo? Gato Umas Dico. orelhinhas aqui? Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Eu, George Volpão, junto com Paty Fontana no nosso café. Hoje é café, não é vinho. Eu não posso tomar nada quente ainda, então Por eu que tô que você não tomando. pode tomar nada quente? Porque eu tirei um dente. É isso aí, se vocês não viram, passando no card aqui o vídeo onde a gente conta rapidinho, mas rapidinho mesmo, sobre como é que foi esse processo que rolou na sexta-feira. Mas a gente está aqui para falar de café, de comida, de bebida, de como tá no título do vídeo, né? E sobre o nosso vegetarianismo, que é uma das coisas que ajudou a nos unir, com certeza. Né? Não sei a tua história exatamente, assim, eu acho. Vamos contar a história. Como vocês sabem, Como que foi, né? como vocês sabem, esses nossos vídeos aqui é tudo sem roteiro, tudo na espontaneidade, né? Então, eu não sabia que ia rolar uma pergunta sobre isso, de como começou o vegetarianismo na minha vida. Para resumir, para a gente não se alongar muito, eu acho que foi o start principal, assim, foi quando eu tive um episódio de cálculo renal. Quando eu morava em Belo Horizonte, em 2009, foi ali que eu comecei, ali que eu me interessei. Por quê? Porque nos estudos e pesquisas, que eu sou um cara que desde muito cedo já gostava de ir para o Dr. Google, né? Então, lá no Dr. Google, eu vi que uma das causas do cálculo renal era uma alimentação desbalanceada e muito rica em proteína animal. Uma das causas, não estou dizendo que é isso, que essa é a verdade, que é só o Dr. Google que fala, mas sabemos que é assim também, que isso pode causar, assim como refrigerantes, assim como consumo exagerado de conservantes, essas coisas químicas todas. No meu caso, realmente, eu era um ávido consumidor de proteína animal. Você Tive adorava esse episódio. embutidos, né? Principalmente os Até hoje, a embutidos. gente vai no mercado, Jorge Eu sinto falta. Jorge Bopão, olha. Eu sinto falta E do olha sabor. só Um salame, uma é. calabresa, um negócio Uhum. assim, né? E aí, no começo foi por conta da minha saúde, né? Eu entendi isso aí, na época minha companheira, com quem eu vivia junto lá em Belo Horizonte, também seguiu comigo nessa jornada de abolirmos a carne da nossa dieta, numa tentativa de redução desse consumo de proteínas. Foi feita uma análise, inclusive, desse cálculo renal e a composição dele era realmente o subproduto da proteína animal, né, o oxalato de cálcio, ou seja, existem diferentes tipos de cálculos renais, né? Então era isso que aconteceu e quando a gente começa a pesquisar sobre esse tipo de coisa, a gente começa a ver que tem muito mais envolvido. E aí que entrou depois a causa animal, aí depois que entrou outros aspectos que são importantes, como o ambiental, questão de desmatamento, da quantidade de recursos que a gente consome para a produção dessa proteína vegetal, e aí logo em seguida já vem esse lance, opa, mas espera aí, acho que não é só a carne, acho que a gente pode eliminar também, ou pelo menos reduzir bastante o consumo de outros produtos de origem animal, né? Leite, queijo, ovos, etc. De 2009, isso foi você 2009. 2009 você, a partir daí, virou vegetariano sempre ou... Eu Não. tive as escapadinhas, sim. Não escapado, mas teve alguma fase que você... Decidi parar? Não. Nunca passou pela minha 2009 cabeça. pra cá? Não, nunca vou voltar a comer carne e tudo bem. Não, isso não aconteceu. Não, tive, assim, episódios de comer um ou outro episódio de comer carne por uma vontade, mas isso hoje já não acontece há muitos anos, né? Então, foi assim que surgiu para mim. Primeiro por uma questão de saúde, de um pontual, né, específico, que me levou a uma pesquisa mais extensa sobre o assunto e entender que, opa, isso aqui é bom para mim, é bom para o planeta, bom para os animais, bom para todo mundo que está comigo. E foi assim que começou. Então hoje a gente está aqui com esse pão com tofu aqui, por exemplo, né? Parece ovo, mas não é. E isso levou toda uma descoberta de novos sabores, de novas receitas, falando do tofu,
rapidinho antes de passar a palavra para a Paty aqui, o tofu não tem gosto de nada, cara. Carne também não tem. É verdade. O que dá o sabor são os temperos. Tempero. Então, aqui a gente tem o açafrão, tem umas ervinhas, tem o sal, que dá sabor às coisas todas. Quem aí come um ovo frito sem sal? Ninguém, cara. Sal é vida, sal é sabor, né, cara? Era moeda antigamente, por quê? Porque dava faz sabor. a condução do sabor, né? Como dizem aí, o ser humano aí, o europeu, não cruzou os 7 mares aí atrás de especiarias para hoje ficar comendo comida crua sem sabor, né? As especiarias são importantes. E você, Paty Fontana? Como é que começou na tua vida? E depois a gente fala como que conectou a gente. Tá. Começou com uma história, quando eu comecei a fazer estágio em 2010, não, 9, calma aí, 7, Viu que não tem roteiro. Tô fazendo as contas. Não, eu comecei a fazer estágio em 2008 com uma amiga minha, onde a gente almoçava junto. E a minha alimentação era baseada em purê de batata, tomate, arroz, macarrão e carne. Era o que eu comia. Eu não comia feijão, eu não comia verdura, não comia praticamente nada, assim, pouca fruta, enfim. E daí teve um dia, ela fumava na época, e teve um dia que a gente foi comer e ela falou: meu Deus, guria, mas você não come nada, né? Tipo, você tinha que comer mais colorido e tal, né? Daí a gente fez uma aposta ali, um acordo no dia de que eu ia começar a comer colorido e que ela ia parar de fumar. E daí, nisso, eu comecei a inserir algumas coisas no meu prato e eu não gostava, assim. Então, eu lembro que a primeira vez que eu comi cenoura, nossa, me deu enjoo, assim, foi bem esquisito, assim, sabe? Hoje em dia eu adoro, né? Mas na época era bem sofrido. E daí eu tive que criar alguma estratégia. Então, a minha estratégia foi tirar do meu prato algo que eu gostasse demais, que no caso era carne, para eu me obrigar a inserir outras coisas. Então, foi assim que começou meu processo, assim. E até porque eu gostava muito de carne, né? Eu gostava demais de carne, porque meu pai é dono de açougue. Até hoje, né? Então, eu passei uma infância comendo, tinha churrasco todo final de semana em casa, assim. Porque meu pai tinha um açougue e tal, e ele gostava de carne é preço de custo. Então, todo final de semana tinha um churrasco em casa. Então, eu adorava carne. E daí começou nisso, assim, e daí nesse processo de começar a tirar um pouco de carne e colocar outras coisas, foi meio parecido, eu acho que tem bastante gente que é esse processo, né? Aí você começa a pesquisar outras coisas, porque eu falei, bom, vou ter que pesquisar sobre receita, porque na minha casa, por mais que minha avó fizesse algumas coisas e tal, eu tive que pesquisar, e um tanto como que eu ia poder substituir, enfim, comecei a pesquisar. Daí eu comecei a chegar nas informações sobre vegetarianismo. E isso foi um processo, né? Porque se isso começou em 2008, né? Foi indo. Eu me tornei vegetariana mesmo, assim, valendo, de parar de comer carne real em 2013. Então foi o ano que nós nos conhecemos. Apesar que não foi por conta disso, mas... Foi 5 anos esse processo de eu vir... aumentando o meu repertório de comidas, e com isso melhorou muito minha saúde, porque na época, assim, também foi um dos motivos, assim, eu ficava doente, eu tinha infecção de garganta a cada, sei lá, era pelo menos umas 4 no ano que tinha que tomar antibiótico e tal, então era bem chato, assim, sabe? E daí eu vim colocando outras coisas na minha alimentação para melhorar a minha alimentação, minha qualidade de alimentação. E com isso eu vim tendo ganhos, porque aí a minha, sei lá, por exemplo, o indicador para nós, que é o indicador que é a ferritina, aumentou depois que eu parei de comer carne. Não é porque eu parei de comer carne, é porque eu inseri outras coisas, né? Então, como eu inseri outros alimentos, melhorou, né? Então, eu consegui equilibrar os meus nutrientes de forma tal que eu fiquei mais saudável, com a maior diversidade de alimentos, né? Porque às vezes a gente pensa, mas vou parar de comer carne. Vai comer o quê? Vai comer o quê? Não sei o quê. E no meu caso, eu vim em um processo fluido, assim, né? Natural. Eu vim colocando coisas antes de tirar a carne. Sim. E daí isso foi tão natural, e daí eu comecei a ver tanta coisa legal, assim, benefício pra mim, sabe? Então foi esse processo. Daí eu comecei a ficar com dó dos bichinhos.
Acho bem importante isso que a Paty colocou, que geralmente a gente começa por uma questão de saúde, uma questão particular nossa, e depois vem todo o resto, né? A questão do cuidado ambiental, a questão dos animais, de sofrimento animal, e a gente não quer ficar tornar o vídeo direcionar para esse lado. A gente quer só contar a nossa história de como começou e por quê, né? E hoje em dia nós, gatos no estúdio, galera, por nós, assim, são todos esses fatores envolvidos, Até porque né? eu acho que tem que ser uma coisa, tem que ser fluido, tem que ser natural. Eu acho que também não ser tão sofrido, aquela coisa assim, imposto, né? Vegetarianismo que é uma coisa imposta. Então tem que ser vegetariano, ou tem que não sei o quê. Não, ninguém tem nada. Tem que fazer o que faz sentido e avaliar o corpo para o que, né, o que é melhor para o corpo e ter entendimento de toda a situação. Igual, tem gente que eu conheço que fala assim, eu não vou ver vídeo de como mata os pintinhos lá para produzir ovo, porque senão eu não vou comer mais ovo. Não, daí pra mim isso não faz sentido. Sim, acho que você consome alguma coisa, tem que ter consciência de onde que vem. Consumo consciente, né? Então, beleza. Eu não vou dizer que eu não como, eu consumo ovo de vez em quando. Compro um bolo, que eu gosto desses bolinhos caseiros, que vem com ovo, que eu tenho certeza que vai ser o ovo mais barato que vão usar. Então eu tenho consciência o que tá acontecendo nesse processo e eu aceito isso, né? Mas eu tento minimizar, fazer o mínimo possível. Então, tendo consciência de onde que vem tua carne, como que é o processo, etc. É isso, né? Eu acho que as pessoas tinham que buscar conhecimento. A partir disso, tomar suas decisões. E principalmente respeitar o espaço do coleguinha, né? O vegetarianismo e o veganismo carrega uma pecha, assim, um rótulo de que são extremistas, isso e aquilo, por conta de meia dúzia de pessoas que realmente têm um comportamento e um discurso extremista, assim, como em tudo na vida. Né? Tem gente que é chato. Assim, tem gente que é low carb e que é chato pra cacete também. Assim, exato. Né? Assim Todo meio vai ter, né? Exatamente, são os radicais da coisa toda, né? Assim como tem gente que é chato defendendo o consumo de carne, vai ter gente chata defendendo que o Corinthians é melhor que o Flamengo, sabe? Daí viram essa questão de briga de torcida por uma coisa, sabe? Então a gente só quer passar a nossa experiência, mostrar o quanto pode ser bom para você, pode ser que não seja, mas para nós tem sido. A nossa saúde hoje é muito melhor, a gente faz nossos acompanhamentos, a gente pratica esportes, a gente tem saúde, a gente fica doente igual as outras pessoas que têm um consumo normal, só que inclusive não tem a ver tanto com essa questão do vegetarianismo, mas a questão da saúde é o fato de você consumir a maior parte da tua alimentação, a maior parte dela ser composta de produtos naturais. Minimamente processados, ele te torna uma pessoa menos suscetível a doença. Isso aí não sou eu que estou falando, nem a parte. Isso aí tá para todo mundo, sabe que o consumo de produto industrializado, quanto maior esse consumo, maior a chance dessas doenças, né, que são as doenças da vida moderna, assim, né, diabetes, hipertensão, colesterol alto, essa coisa toda. Então, e a gente reduzir o consumo de carne ou eliminar. Não, eu ia falar que eu não aceito ninguém dizer que eu quebrei os dentes. Porque eu não Desculpa tomo... a câmera balançando aí, porque tem um gato tentando subir pulando no tripé aqui. Não aceito ninguém dizer que eu quebrei os dentes porque falta calça, porque não falta. Tem muito mais. É só porque o vaso era de concreto e foi hard. Né, e que entra esses radicalismos das pessoas, né? Fulano quebrou na prova porque faltou não sei o quê. Acho que o mais importante é cada um cuidar da sua vida e também mostrar os bons exemplos, mostrar o que de bom aquela prática alimentar, por exemplo, traz para você, né? Exemplos, a gente faz pelo exemplo, não é porque está falando, né? Então, se você também, eu sei que tem vegetarianos aqui que nos acompanham e é muito legal receber os comentários, eu peço a gentileza de vocês se manifestarem, vocês que chegaram até aqui, contando também suas experiências, como que isso começou para vocês, pretende se manter, se vocês têm interesse em saber mais sobre isso aí, a gente quer trazer um pouco mais disso aí, já tem algumas receitas no canal que a gente já fez, a gente quer continuar compartilhando algumas coisas para vocês, assim que tudo voltar um pouquinho mais à normalidade aqui, porque tá uma loucura, né, nessa questão da lesão, né, da Paty, a questão profissional minha, de trabalho, que fica uma correria às vezes para conseguir entregar tudo que precisa entregar.
E fica uma correria também de certas pessoas aqui, né? Por quê? O que a gente fala? Se a gente ama os gatinhos, por que a gente vai comer as vaquinhas? É mais ou menos assim. É isso. É isso, galera. Boa semana, minha gente. Boa semana, meu povo, e vamos seguir aí na batalha com esses gatos papagaios. Valeu, abraço, tchau.